Bom, pessoal, então só para finalizar, essa é a última parte do nosso material. Então, só para complementar aquilo que estava no vídeo anterior, sobre a questão de dar a confiança. Então, a comunidade, a coordenação, ela precisa passar essa confiança para o animador. E deixá-lo fazer o aviso final é de fundamental importância para que ele tenha essa confiança de dar um aviso com qualidade, tá bom? Com relação a algumas perguntas que me fizeram, tá? E eu vou colocar aqui porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Sobre a liturgia da palavra, porque quando você pega o folheto, a gente às vezes tinha o hábito de falar liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. Não precisa. Primeiro, porque a comunidade já sabe. Segundo, porque está no folheto. A nossa paróquia disponibiliza o folheto. Então, nós não temos essa necessidade. Então, você já pula, né? Já pode ler a mensagem, tanto aquela mensagem da liturgia da palavra, como a mensagem da liturgia eucarística, com um adendo. Na liturgia eucarística, naquela mensagem, no folheto, embaixo da liturgia eucarística, quando for missa, leia na íntegra. Quando não for missa, for celebração, dá uma olhadinha no texto, veja se precisa fazer alguma alteração, porque às vezes vai falar sobre o corpo de Cristo, vai falar sobre o sacrifício, vai falar sobre o vinho e o pão, e não tem isso na celebração da palavra, tá bom? Outra coisa também, pessoal, o animador, ele precisa estar com o roteiro, dominical da palavra, aquele que o ministro usa. Para quê? Para que você possa reforçar as respostas junto com a Assembleia e estar em sintonia também com o ministro. Outra coisa que foi também levantada na última formação com o Padre Sidney, e a Silvia sabe bem disso, e na verdade algumas comunidades já começaram a fazer, é com relação às intenções. Então, por exemplo, a intenção ela é mais voltada para as missas de momento. O que são missas de momento? 7º dia, um dia de falecimento, um ano de falecimento, um mês de falecimento. Família Oliveira, família Gonçalves, família Francisca, família Chideroli, família Gasparini. O que normalmente se faz nas comunidades? Algumas, e eu dou sugestão, isso é sugestão. Compra uma caixinha, quando for anotar as intenções, coloca o nome dessas famílias no papelzinho e apresenta no altar na hora da celebração da missa. Para não ficar aquele aviso de intenções grande demais, né? Então a gente já elimina esse negócio de a família do fulano, família do ciclano, isso já vai com certeza fazer com que o sentido fique mais bonito. Ação de graças. O que é ação de graças? Então, assim, às vezes a gente coloca aquele monte de santos que às vezes não tem nenhum sentido. Por quê? Porque o que é ação de graças com um santo? Eu, em casa, fiz uma promessa, fiz uma oração em devoção a Santo Expedito, por exemplo, e eu recebi uma graça. Eu vou lá na comunidade e coloco o nome do santo. Fora isso, não precisa, né? Não precisa repetir e realmente colocar, né, a questão, por exemplo, de casamento e tudo mais quando a família pedir. Por quê? Porque a gente faz com que as intenções elas sejam mais rápidas e que tenham o sentido do oremos, tá bom? Que são as intenções, né, para aquela celebração. Então, a gente entende que é importante para muitas pessoas, mas quem é animador sabe. Às vezes as celebrações que toda semana está o nome daquela pessoa. Então a gente precisa começar devagarinho, educando a nossa assembleia, a nossa comunidade. Olha, fulano, vamos colocar esse nome na caixinha, né, para todo domingo estar lá. Eu sei que a família gosta de ouvir o nome, mas vamos deixar para o momento da celebração de finados, para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães. Isso também vai ser muito importante, tá bom? Já falei sobre a questão do microfone, de estar testando, isso é muito importante, né, para o animador estar aí fazendo essa questão do teste do microfone. Que mais que a gente poderia estar abordando nessa formação? Eu acho que o animador ele precisa realmente
ter esse carinho, né, como tem com a palavra, porque automaticamente nós comentaristas, animadores, nós somos também leitores, né, da primeira leitura, da segunda leitura e das preces, né, então que a gente possa também ter esse carinho todo, né, é muito importante, é muito válido, né, a gente sempre está fazendo com carinho para o Senhor Deus. E eu acredito que a grande mensagem desse primeiro momento, né, que eu queria que fosse na igreja, mas por todas as circunstâncias não será possível, é para que realmente a gente faça com muito amor e dedicação. Eu sei que é correria, eu sei que boa parte dos agentes de pastoral, ele tem 2 ou 3 pastorais, ele é ministro, ele é liturgia, ele às vezes é catequista, às vezes ele é do batismo, às vezes ele é da equipe de coroinhas, às vezes ele é do canto, mas que a gente possa realmente viver e fazer da melhor forma possível, né? Fazer para Deus, a princípio de tudo, né? Então a gente sabe da importância que é, né? E quanto mais a gente estiver preparado, dar esse gás, né? Eu sempre digo isso, né? A gente dá vida à palavra, né? Quando a gente se comunica, quando a gente fala no microfone, seja para 1, 2, 3, 100, 200 pessoas, a gente dá vida às palavras, então a gente precisa fazer muito bem feito. Eu sempre digo que é o equilíbrio, é não dar aquele aviso seco, ler, né, na íntegra, mas também não fazer aquela mini homilia em cada aviso. Isso com certeza ajuda bastante. Então a gente pega, por exemplo, um aviso, por exemplo, falando sobre o grupo de oração. Então você vai lá e lê. Olha, quarta-feira tem grupo de oração aqui na comunidade. Não, gente, vamos dar vida a esse aviso. Olha, pessoal, nós temos nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração que é uma bênção. Nós vamos ter um pregador maravilhoso aqui na comunidade, que é o pregador Ricardo, lá da cidade de Andeara. Vai vir especialmente para o nosso grupo. Vai ser na próxima quarta-feira agora, às 8 da noite. Então, que você possa estar com a gente vivendo as graças do Senhor. Ponto. Não deu 15 segundos. Não deu 15 segundos. A gente conseguiu falar o fato, que é o grupo de oração, o local, comunidade, o que vai acontecer, né, o pregador e tudo mais, o dia, que é quarta-feira próxima, e o horário 8 da noite. Bem dado o aviso, sem muita firula, e acabamos passando aí o necessário. Outra questão também, gente, que já foi tratada em outras formações, eu queria aproveitar nesse finalzinho e falar. Avisos direcionados, não precisa ser lido no final da celebração, pessoal. Por exemplo, reunião de coordenadores do batismo. Quantos coordenadores o batismo tem na comunidade? 1, no máximo 2, que é o vice-coordenador. Não precisa dar esse aviso, né? Porque as comunidades normalmente sabem quem são os coordenadores. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, recentemente teve a formação dos coroinhas. Então, reunião com os coordenadores dos coroinhas, tal dia, na Matriz São Brás. Lá na nossa comunidade, a Salete que é a coordenadora. Para que eu vou dar o aviso? Se é só direcionada a 1, no máximo 2 ou 3 pessoas. Então, avisos direcionados que a Mari coloca, já dá antes. Por isso é importante chegar cedo. Passa lá para a pessoa. Com certeza isso vai facilitar e muito, né? Porque o que vai acontecer? A gente vai ter menos avisos, sem deixar de avisar, porque eu vou avisar depois a coordenadora dos coroinhas. Porém, eu vou ter mais tempo, né, para não estender também muito, né, mas para que a gente possa potencializar nos avisos que são mais, digamos, não que sejam mais importantes, mas que sejam para mais pessoas. Então, por exemplo, o grupo de oração, o aviso do grupo de oração é importante para todo mundo. Para os pais de catequistas, de catequizandos, é mais pais, é mais pessoas. Isso com certeza ajuda bastante, tá bom? Gente, quem tiver qualquer pergunta, qualquer observação, manda no grupo. Pode ser em áudio, pode ser em texto, porque às vezes a dúvida de um é a pergunta do outro. Eu peço para que vocês assistam com muito carinho esses vídeos, tá? Eu vou estar disponibilizando no YouTube, porque ficou muito pesado, então não vai dar para colocar no WhatsApp, mas vocês vão assistir no YouTube. Teve a dúvida? Manda pelo WhatsApp. Eu peço para que vocês assistam todo o vídeo. E quero aproveitar nesse final